Olá, queridos amigos de luz, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Sandra Sueli e aqui você encontra vários assuntos que vão te ajudar no seu crescimento interior. E na aula de hoje eu estou trazendo para vocês um tema bastante interessante. Inclusive eu tenho recebido várias perguntas, várias pessoas pedem para que eu fale sobre esse assunto e eu estou trazendo então para vocês alguns mantras, tá? E um pequeno ritual que nós vamos fazer para as pessoas que desejam obter a graça da maternidade. Então, muita gente me pede orações, me pede dicas, né, de como a gente pode obter uma graça do plano espiritual para a maternidade. Então, na aula de hoje, vocês vão conhecer como que nós podemos fazer isso e a gente vai fazer essa oração e esses mantras sob as energias da Mãe Kuan Yin. A Mãe Kuan Yin é conhecida dentro da grande fraternidade branca como a deusa da misericórdia, do perdão e da compaixão. Tá? Ela é uma mestra ascensionada que ascensionou no 7º raio, raio da cor violeta da transmutação, e foi ela também que preparou os caminhos para que Saint Germain pudesse assumir a direção do 7º raio, onde ele é hoje o dirigente por vários anos ainda. Então a gente vai conhecer hoje algumas orações e mantras para poder obter a graça da maternidade. Se você é uma dessas pessoas que esperam, né, uma graça nesse sentido, ou se você conhece alguém que está querendo obter a graça da maternidade, então fica o convite para que você possa direcionar essa videoaula para essas pessoas, para que elas também possam conhecer e serem beneficiadas. Então, vamos para o próximo slide, onde a gente vai começar a fazer a nossa prática. Eu trouxe aqui para vocês uma das gravuras de Kuan Yin com crianças próximas, né, e uma criança no colo. Então, essa gravura, eu trouxe ela especificamente para a gente poder fazer essa prática devocional para as pessoas que almejam a graça da maternidade. A mestra ascensionada Kuan Yin, ela tem várias representações. Vocês podem ver na internet que tem várias estampas, né, várias gravuras com a mãe Kuan Yin de diversas formas. Então, por que tem várias formas de se representar a Mãe Kuan Yin? Porque ela abrange várias áreas da nossa vida, né? Nós podemos pedir graças da Mãe Kuan Yin para várias situações da nossa vida. E dependendo da situação, você tem uma estampa, uma gravura específica para isso. Então, para as pessoas que forem fazer a prática, que forem fazer a oração, o mantra, é interessante que você possa ter uma gravura como essa que está aqui, tá? Onde ela tem a criança no colo, né? Então, essa criança no colo vai representar o seu bebê que está para chegar. Então, quando você estiver fazendo a prática, pedindo à Mãe Kuan Yin que traga a bênção da maternidade, você vai imaginar que ela está trazendo nos braços o seu bebê. Ela está trazendo do plano espiritual uma alma, né, que vai se transformar no seu bebê para que você possa tê-lo aqui na terceira dimensão, né, e ajudar essa alma a evoluir. Então, quando você estiver fazendo esse ritual, essa prática, se você puder ter essa estampa no seu altarzinho, que a gente vai ensinar a fazer um altar no próximo slide, é muito interessante, tá? Existem também algumas imagens com Kuan Yin segurando um bebê. Então, já é um pouco mais difícil de encontrar, mas eu acredito que na internet vocês vão conseguir. Essa estampa vocês podem fotografar, vocês podem imprimir, né? Coloca ali do lado do altarzinho e façam as práticas juntamente com essa estampa para que vocês possam visualizar essa graça que vocês estão almejando. Quando a gente faz um pedido, uma oração, é muito importante a gente trabalhar simultaneamente com a visualização. Então, se você tem por objetivo alcançar a graça da maternidade, você já precisa visualizar, tá,
o seu bebê, tá bom? Você já pode visualizar. Não importa se você vai visualizar um menino ou uma menina, não importa. Visualize apenas o bebê, tá? Então, aí nesse caso, essa estampa ela vai estar bastante apropriada para ajudar você na sua visualização. A gente consegue obter muito mais resultado quando a gente faz uma prática devocional associada a uma visualização, tá? A visualização em cima daquele objetivo que a gente quer alcançar, tá bom? Então fica aí a dica para vocês dessa gravura para vocês poderem colocar no altar, né, que vocês vão preparar para Kuan Yin, para poder fazer a prática devocional voltada à graça da maternidade, tá bom? Então, Kuan Yin, aquela que traz as crianças. Essa imagem representa esse arquétipo. Inclusive, o mantra que a gente vai trabalhar, ele tem como significado exatamente esse, né? Kuan Yin, aquela que traz as crianças. A gente vai falar esse mantra, tá? E a gente vai ancorar essa energia na gente para poder trazer essa graça, tá bom? Então vamos lá. Para fazer essa prática devocional dedicada a Kuan Yin, a gente vai precisar fazer um altarzinho. Então, se você já tem um altarzinho na sua casa, se você já tem um cantinho onde você costuma fazer as suas práticas devocionais, você pode acrescentar essa gravura do slide anterior para você fazer essa prática voltada à graça da maternidade. Se você ainda não tem um altarzinho, você pode confeccionar esse altar e deixar ele montado até você alcançar a sua graça, tá? E eu acredito que depois que você alcançar a sua graça, você vai continuar mantendo esse altar até por uma questão de gratidão, né? Então, é bem interessante a gente fazer o passo a passo do altarzinho, porque a gente já vai construindo essa energia, tá? Conforme a gente vai construindo o nosso altar, né, e colocamos a nossa intenção ali, né, as forças do plano espiritual, elas acabam se ancorando para fortalecer a nossa intenção, para fortalecer o nosso objetivo em alcançar determinada graça, tá bom? Então, como que você pode fazer esse altar para Kuan Yin? Em primeiro lugar, você escolhe um ambiente da sua casa, onde esse altar possa ficar montado, tá? Por um longo período, tá bom? Então, escolhe aí um quarto, pode até ser o quarto onde você vai preparar o quarto do futuro bebê, tá? É bem interessante isso também, porque você já deixa toda a energia do ambiente bem preparada, fica bem legal, bem interessante. Então, escolha um canto aí do cômodo, tá? De preferência, você monta o altarzinho, se você puder, você monta ele virado para onde o sol nasce. Então, você vai pôr o altarzinho lá e você tem que ficar de frente para onde nasce o sol. Então, o seu altar precisa estar posicionado na direção leste, tá? Aonde você fique de frente para o leste, tá bom? Então, isso é uma dica bem interessante, porque a gente atrai todas essas energias também do sol, tá bom? Todos os altares que a gente fizer em casa ou em qualquer outro lugar, é sempre recomendado que a gente faça o altar montado para o leste, né? Na verdade, o altar fica de costas, né, para o leste, porque nós ficamos de frente para o leste, tá bom? Então, essa já é uma primeira dica. Então, você vai escolher lá o lugar, vai montar lá o altarzinho, né? Pode ser uma mesa, pode ser um aparador, pode ser um bifezinho, né? Você vai escolher, pode ser um pequeno móvel dedicado só para isso, tá? É bem interessante. Aí você vai colocar, né, uma toalha, você pode pôr uma toalha bem bonita, da sua preferência, né? Coloca ali. Aí você vai pôr uma imagem ou uma gravura de Kuan Yin, preferencialmente com crianças. Então, é aquele slide anterior que eu expliquei para vocês, tá? Existem várias estampas de Kuan Yin, porém, nesta prática específica, é muito interessante, muito apropriado que você coloque a imagem de Kuan Yin que tenha crianças, tá bom? Então, você pode comprar a imagem,
né? Ou você imprime essa que eu coloquei para vocês e coloca no altarzinho ali, bem no centro, tá? Aí você pode adornar o seu altar colocando flores naturais, tá? Qualquer flor, pode ser rosa, pode ser flores do campo, pode ser lírio, pode ser orquídea, pode ser lótus, né? Lótus é mais difícil de encontrar, mas qualquer flor que seja natural, tá? E uma vela branca, se for da sua vontade, tá bom? Existem também algumas pessoas que falam que é interessante colocar incenso, mas eu penso assim, o incenso, ele pode ser um pouquinho assim, um pouquinho desconfortável, né? Quando a pessoa está grávida, né? Que ela fica mais sensível a alguns cheiros, né? Então, eu não vou assim colocar incenso aqui, até porque se você mantiver o seu altar quando o seu bebê já estiver com você, não é legal você colocar incenso, né? Porque a fumaça, o cheiro é muito forte, pode incomodar o bebê, pode incomodar a mãe que já está mais sensível. Então, nesse caso específico, a gente vai trabalhar apenas com as flores que você vai colocar, né? Flores naturais, e uma vela branca, se você tiver afinidade com vela, tá bom? E aí, gente, é uma vela que você acende só na hora que você faz a oração e depois você apaga, tá bom? Então, se você não quiser acender vela, não tem problema nenhum, tá? O que vale é a intenção. Você imagina que tem uma vela acesa e pronto, tá? A nossa imaginação, ela é muito poderosa, tá? A gente não faz ideia do quanto que a nossa imaginação, a nossa visualização é poderosa. Então, quando a gente visualiza que nós temos uma vela ali, né? No plano astral, essa vela realmente está ali. Ela nem precisa estar ali fisicamente. Se a gente conseguir visualizar ela na nossa mente, nós temos essa vela nos planos sutis ali acesa, tá bom? E depois você vai obter um japamala, tá? Isso é importante você ter, um japamala. Um japamala, para quem não sabe, é um terço, tá? Budista, que tem 108 contas. Então, a gente conhece aquele terço católico, né? Que tem ali 150 Ave-Marias, né? Mais 5 Pai Nossos, né? Então, esse é o terço comum que a gente tem, o terço católico. O terço budista é a mesma coisa, porém com 108 bolinhas. Então, se você não tiver um japamala, você providencia um japamala, você pode comprar um japamala da sua preferência, tá? Não tem assim uma especificação única, você pode escolher um japamala da sua preferência. Se você quiser fazer um japamala, você pode fazer um japamala, você pega lá um barbante, pega algumas bolinhas, pode ser bolinhas de plástico, pode ser bolinhas naturais, pedras naturais, pode ser acrílico, pode ser resina, pode ser o material que você quiser, tá? E você vai colocar 108 bolinhas ali, tá bom? E depois você coloca mais uma bolinha, que é o que eles chamam de meru. Meru é exatamente o miolinho, né, do japamala, é onde vai unir as duas pontas desse cordão. Esse meru, ele é usado para armazenar toda a energia que você vai gerar na hora que você está recitando o seu mantra, tá? Então, você tem que ter ali 108 bolinhas, que são 108 vezes que você vai falar o mantra, e depois você tem a bolinha 109, no caso, que nós chamamos de meru, tá bom? Aí você pode pôr um pingente, ou põe uma medalhinha, o que você quiser, né? Tem vários japamalas prontos, inclusive para quem segue o meu canal, eu tenho uma loja de produtos esotéricos, você pode dar uma olhadinha lá, tem o link na barra superior ali do canal, você pode ver alguns modelos ali se você tiver interesse e quiser um pronto. Mas você pode comprar qualquer japamala ou mesmo fazer o seu próprio japamala, tá bom? O importante é que você tenha esse japamala para fazer essa prática dedicada a Kuan-Yin e usar sempre ele, tá? Usar sempre esse japamala, porque conforme você vai usando, cada vez que você recita
os seus mantras, ele vai ficando cada vez mais carregado com a energia daquele mantra. E ele acaba se transformando até num talismã, né, de uso pessoal, de uso próprio. Então, toda vez que você pega naquele japamala, onde você já fez várias vezes a prática daquele mantra, ele está impregnado daquela energia, tá? Você sente que aquilo já se transformou num objeto de poder, tá? Então, é bem interessante você ter o seu próprio japamala, tá bom? E aí, na sequência, você vai escolher um período do seu dia para fazer a prática. Quando que você vai fazer a prática? Você pode escolher um momento do dia, tá? O momento que você tiver mais disponibilidade, o momento que você tiver mais serenidade, que você tiver mais tranquila, mais calma, tá? Aonde você não vai ser interrompida, para você poder fazer essa conexão com a Kuan Yin, tá? Fazer essa conexão com o plano espiritual, para poder se ligar na espiritualidade e trazer para você, tá, a energia e trazer para você o seu bebê, tá bom? Então aí você vai precisar escolher um momento para isso, tá? Você vai fazer essa prática de uma forma que você não seja interrompida. Então, desliga telefone, né? Fecha a porta do cômodo, fica em paz ali e faça a sua prática, que a gente vai mostrar no próximo slide, tá bom? Essa prática, gente, é interessante você fazer todos os dias, tá? Por que todos os dias? Porque você precisa gerar uma quantidade suficiente de energia para poder ancorar no seu veículo físico essa graça que você está querendo. Então, quando a gente faz uma prática devocional, quando a gente quer alcançar uma graça, a gente não pode ter ansiedade, a gente não pode ter pressa e a gente não pode ficar na dúvida, tá? Então, a gente está fazendo uma prática devocional onde nós estamos nos conectando com a espiritualidade. Então, toda vez que a gente faz uma prática devocional, a gente não está mais sozinho. Nós estamos atrelados à energia do plano espiritual. Então, a gente não pode ter dúvida. A gente não pode duvidar. Quando a gente duvida, ou quando a gente tem aquela impressão que não vai ser atendido, a gente corta toda aquela energia, desculpa, toda aquela energia que estava sendo ancorada para a gente obter essa graça, tá bom? Então, a gente precisa ter confiança, a gente precisa ter perseverança e serenidade, tá bom? Então, vamos para a prática do próximo slide. Muito bem, aqui a gente vai fazer os 2 mantras que são indicados pela própria Kuan Yin, tá? Para as pessoas que desejam obter a graça da maternidade. Então, esses 2 mantras são específicos para isso, tá bom? Se vocês têm outras questões, outros assuntos, né, aonde vocês querem obter a graça de Kuan Yin, são outros mantras que a gente pode ver em outras videoaulas, tá bom? Então, esse daqui é específico para quem quer alcançar a graça da maternidade. Muito bem. Então, vamos imaginar que você já fez o seu altarzinho, você já preparou tudo, você já está com o seu japamala em mãos. Então, agora é a hora de começar a prática. Então, você vai meditar na imagem de Kuan Yin, que é aquela estampa que eu mostrei para vocês lá no slide, no segundo slide, tá? Você já deve ter ela aí no seu altarzinho. Ou então a própria imagem da Kuan Yin segurando crianças, tá? E aí você vai fazer o seu pedido. Óbvio, né? Você vai se dirigir a Kuan Yin, tá? E do seu coração você vai expressar uma oração. Você vai dizer para ela o que você quer, né? Você vai expressar para você a sua vontade, o seu desejo de ser mãe. Então, isso tem que ficar bem claro, né? Peça,
peça com todas as suas forças. Muito bem. Pediu, fez lá o seu pedido pessoal, tá? Aí agora você vai fazer o mantra. Você vai recitar esses 2 mantras 108 vezes, todos os dias, tá bom? Então, isso vai se transformar num hábito. E quando isso se transforma num hábito, você começa a formar um acúmulo de energia com o mesmo objetivo. Você vai começar a formar aquilo que nós chamamos de egrégora, tá? Então, quem já assistiu meu vídeo de egrégora vai saber como isso é formado, tá? Então, se você está chegando agora, dá um pulinho lá no canal que eu explico o que é uma egrégora e o poder que uma egrégora tem. Então, dá uma olhadinha lá para você entender que você vai estar formando também com essa sua oração, com esses seus mantras, você vai estar formando uma egrégora para alcançar a sua graça, tá? É assim que as coisas funcionam. A gente, quando faz um pedido para o plano espiritual, a gente vai fazendo o pedido, né? A gente vai colocando a nossa energia, né? Vai formando um acúmulo de energia. Esse acúmulo de energia gera uma egrégora e esta egrégora acaba fazendo com que a graça que a gente quer acabe se precipitando na nossa vida aqui na terceira dimensão, tá bom? Nós construímos aquilo que nós queremos nos planos sutis e aquilo se manifesta, se precipita fisicamente na nossa vida aqui na terceira dimensão, tá bom? Então você vai recitar. Você pode recitar em voz alta ou mentalmente, não tem problema, tanto faz, ou falando em voz alta ou falando mentalmente, tá? Você pode fazer isso da maneira que você quiser, ou faz um pouquinho verbalizando e mais um pouquinho mentalmente para você não ficar cansada, tá? Deixa sempre um copinho de água também do lado ali enquanto você está fazendo a prática, né? Na hora, se der assim uma secura na garganta, você toma um golinho, né? E vai continuando. Essas 108 vezes, elas precisam ser feitas de uma vez só, tá? Numa sequência só, tá bom? Então, não pode começar a fazer 10, depois parar, depois continuar mais 20, depois vai tomar um arzinho, aí volta. Não pode, você tem que fazer numa sequência só, para você gerar esse momentum de energia de uma vez só, tá bom? Então, cada vez que você se propor a fazer, né? Todos os dias que você se propor a fazer essa prática, você tem que reservar já um tempo, né? Provavelmente uma meia hora, assim, uns 40 minutos, para você poder fazer isso de uma vez só, tá bom? Então, você começa fazendo o mantra Om Mani Padme Hum, que significa saudação à joia do lótus. Então, você começa fazendo uma saudação para Kuan Yin. Kuan Yin é a joia do lótus, tá? E aí você vai fazer o mantra específico para a graça da maternidade, que é Namo Sung Tzu Kuan Yin, tá? Então, esse mantra, essa segunda linha, é o mantra específico para você conseguir filhos. O mantra de cima, Om Mani Padme Hum, é um mantra universal. Quando a gente vai fazer qualquer oração para Kuan Yin, a gente começa a nossa prática fazendo essa saudação a ela, tá? Então, o mantra de baixo, ele significa homenagem a Kuan Yin, aquela que traz as crianças. Então, gente, é muito interessante você fazer esse mantra, tá? Olhando para aquela gravura da Kuan Yin, segurando a criança, o bebê, porque aquele bebê que ela está segurando, aquela estampa que ela está representando, né? Segurando aquele bebê, aquilo representa o seu bebê que você está trazendo através desta energia para a sua vida, tá? E aí, obviamente, né, gente, você vai ter todos os cuidados com a saúde, você vai fazer todas as práticas necessárias para você ter uma saúde boa, né? Vai fazer as consultas e tudo mais, e vai agregar a tudo isso o mantra específico para ter a graça da maternidade.
até quando que precisa fazer esse mantra? Você vai fazer esse mantra até você conseguir ancorar no seu corpo físico essa alma, tá? Então, não importa por quanto tempo você faça o mantra, você vai fazer o mantra até você conseguir fixar no seu corpo físico, na sua matriz biológica, uma alma, que é o seu bebê, tá? Depois, você pode continuar, tá, o mantra durante todo o período gestacional, exatamente para você manter essa qualidade energética e essa proteção de Kuan Yin com relação ao seu período gestacional, tá bom? É muito interessante isso, viu, gente? Tem pessoas que falam, depois que ficou sabendo que conseguiu engravidar, para de fazer. Não, gente, continua, porque você vai estar sob a proteção de Kuan Yin durante todo o período da gestação. Isso é muito importante, tá? Então, gente, dediquem-se de coração e alma para fazer isso, né? Se é aquilo que vocês realmente querem, vocês estão assim querendo muito essa graça, dediquem-se na prática, né? Façam a prática e continue durante todo o período. Vocês vão ver que a gestação se transcorre de uma forma serena, de uma forma tranquila. Se houver algum problema de ordem biológica, né, de ordem física, vocês continuam fazendo, porque as bênçãos de Kuan Yin, ela modifica muita coisa, né? Muitas graças a gente vê, né? Muitas pessoas falam que às vezes coisas impossíveis acontecem, e é isso mesmo, né? Quando a gente está alinhado com o plano espiritual, quando a gente está sob as bênçãos de algum mestre, né, ou de algum ser dos planos mais elevados, a gente só tem a ganhar, né? E tudo aquilo que às vezes parece difícil aqui na terceira dimensão, quando a gente está alinhado com o plano espiritual, tudo se transcorre de uma forma harmoniosa, tá bom? E aí, gente, todas as vezes que você terminar a sua prática de 108 mantras, você fecha, né, a oração com agradecimento, uma oração espontânea, né, da sua parte, uma oração que brote assim espontaneamente do seu coração, você encerra a oração daquele dia. Aí você toma aquele copinho de água que você deixou ali do lado e você vai seguir o seu dia normal. No dia seguinte, você vai lá e começa tudo de novo, tá bom? Então, isso é uma prática para ser feita com constância, tá bom, gente? E aí vocês deixam nos comentários, né? Aquilo que vocês estão observando, as graças que vocês estão recebendo, né? Muitas pessoas começam a ter intuições, né? Tem pessoas, às vezes, até que, assim, depois de um certo tempo de prática, começa a visualizar, já começa a ter, assim, um vislumbre, né? Do rostinho do bebê. Então, tudo isso, gente, são as manifestações, né? Das graças que o plano espiritual traz para quando a gente se dedica, né? Porque a gente precisa, no mínimo, ter um pouco de dedicação, né? Tem gente que faz um pedido, né, uma vez, esquece depois, não faz mais e acha que é assim. A gente precisa demonstrar para o plano espiritual que nós estamos comprometidos com aquilo que nós estamos pedindo, né? Então, o plano espiritual observa, né, em primeiro lugar, a nossa sinceridade de coração, tá? Às vezes a gente pede uma coisa, mas lá no coração não é bem aquilo que a gente está querendo. Então, o plano espiritual já sabe se você está pedindo de coração, se você quer mesmo aquilo lá, né? Então, primeira coisa, eles observam a nossa dedicação, o quanto nós estamos comprometidos com isso, né? E aí, gente, nós vamos mostrando através das nossas atitudes o nosso verdadeiro comprometimento. Então, se você realmente quer uma graça dessa magnitude, você precisa se dedicar, né, a essa prática para que você gere a energia necessária para ancorar na sua matriz biológica essa graça que você tanto quer, tá bom? Então, gente, fica aí essa oração poderosa, tá, gente? Depois vocês vão relatar aí vários comentários de gente que realmente alcançou muitas graças com isso. E que a Mãe Kuan Yin abençoe cada uma de vocês
com tudo aquilo que vocês almejam, principalmente a graça da maternidade. Gratidão mais uma vez pela sintonia de vocês. Se você já é inscrito no meu canal, gratidão. Se ainda não é, aproveito, faço o convite, dá uma olhadinha no canal, veja se tem assuntos que você goste e se tiver, continue conosco. Gratidão pela sintonia e até a nossa próxima oportunidade.